E se eu lhe dissesse que a maneira como você deita a cabeça no travesseiro todas as noites pode estar silenciosamente causando pequenos danos ao seu cérebro? Danos que, ao longo de anos, podem levar a um declínio cognitivo que muitos confundem com o envelhecimento normal, com uma névoa mental persistente ou até mesmo com os primeiros sinais de condições muito mais graves. E se eu lhe dissesse que a chave para mitigar um risco significativo de sofrer um acidente vascular cerebral silencioso, um ladrão invisível da sua clareza mental, não está em uma pílula de última geração ou em um procedimento complexo, mas sim na arquitetura da sua postura durante o sono? Eu sou a doutora Camila Rodrigues, neurologista, e nos meus mais de 15 anos de prática clínica, à frente de diagnósticos e tratamentos das mais complexas condições cerebrais, eu vi uma verdade perturbadora emergir das sombras da medicina convencional. Eu vi inúmeros pacientes, homens e mulheres na faixa dos 50, 60 anos, chegarem ao meu consultório com queixas que pareciam vagas, quase banais. Doutora, eu ando esquecendo palavras. Sinto uma tontura estranha ao levantar. Perdi o fio da meada no meio de uma conversa importante. Eles atribuíam isso ao estresse, à idade, a qualquer coisa, menos a verdade que seus exames de imagem revelavam de forma chocante. Múltiplos pequenos e silenciosos AVCs, cicatrizes cerebrais que contavam a história de uma guerra de atrito travada noite após noite. O que me marcou profundamente e se tornou uma verdadeira missão para mim foi o caso de um paciente, um professor de história aposentado chamado Roberto, um homem cuja identidade e paixão eram forjadas na sua memória enciclopédica. Ele chegou a mim devastado, não por uma fraqueza física, mas porque sua mente, seu santuário, estava se tornando um labirinto. Os exames mostraram um padrão de microlesões em áreas críticas para a memória e o equilíbrio, e ao investigar seu histórico, um detalhe aparentemente inofensivo saltou aos nossos olhos. Por mais de 40 anos, ele dormiu de bruços, com a cabeça virada para o lado, uma posição que ele descrevia como a única forma de conseguir relaxar. Foi ali, conectando os pontos entre a biomecânica do sono e a saúde vascular cerebral, que a urgência deste alerta se tornou inegociável para mim. O que muitos não sabem e o que raramente é discutido com a profundidade necessária, mesmo dentro dos consultórios, é que um dos fatores de risco mais persistentes e modificáveis para esses insultos cerebrais é a compressão mecânica crônica das artérias do seu pescoço durante o sono. Neste vídeo, meu objetivo não é te assustar, mas sim te armar com um conhecimento que pode ser a diferença entre um envelhecimento lúcido e vibrante e um declínio lento e frustrante. Quero te dar o poder de transformar seu quarto de um campo de risco potencial em um santuário de neuroproteção. Nós vamos mergulhar fundo na ciência por trás do AVC silencioso. Vou te mostrar exatamente quais posições de dormir representam perigo iminente. E, mais importante, vou te guiar passo a passo na construção da forma mais segura de dormir para proteger o seu cérebro, blindar sua circulação e garantir sua clareza mental por décadas. Esta é uma jornada para dentro do seu próprio corpo, uma revelação sobre as 8 horas mais importantes do seu dia que você talvez nunca tenha considerado. Para que você compreenda a magnitude da solução que vou apresentar, precisamos primeiro dissecar completamente a natureza deste inimigo invisível. Vamos começar desmistificando o termo AVC silencioso. Quando as pessoas ouvem a palavra AVC, a mente imediatamente projeta a imagem de um evento catastrófico, a boca torta, a perda de força em um lado do corpo, a dificuldade súbita para falar. Esse é o AVC isquêmico clássico, um bloqueio de uma grande artéria cerebral que causa uma devastação em massa e inconfundível. O AVC silencioso, no entanto, é mais traiçoeiro, mais sutil, um mestre da camuflagem.
Pense no seu cérebro não apenas como a fiação elétrica de uma casa, mas como a infraestrutura completa de uma metrópole vibrante. As grandes artérias são as autoestradas, enquanto as arteríolas e capilares são as ruas e vielas que entregam oxigênio e nutrientes a cada bairro, a cada casa, a cada neurônio. Um AVC clássico é como a queda de uma ponte principal paralisando um setor inteiro da cidade. O efeito é imediato e dramático. Um AVC silencioso, por outro lado, é como um pequeno curto-circuito que apaga a luz de uma única casa ou um cano que se rompe e inunda um único porão. Isoladamente, o impacto na cidade é imperceptível. Ninguém nota, não há sirenes, não há caos. Mas agora imagine que noite após noite, dezenas, centenas e ao longo de 20 ou 30 anos, milhares desses pequenos curtos-circuitos e rompimentos ocorram em bairros diferentes. A cidade começa a falhar de formas estranhas e imprevisíveis. O sistema de trânsito fica mais lento, a comunicação entre os bairros se torna menos confiável, a energia pisca em locais aleatórios. A metrópole, antes eficiente e brilhante, torna-se uma sombra de si mesma, lenta e confusa. É exatamente isso que acontece no seu cérebro. Essas microlesões, chamadas de infartos lacunares, se acumulam, e essa acumulação se manifesta na sua vida diária como aquela palavra que some na ponta da língua durante uma apresentação, a dificuldade crescente em se concentrar em um livro, aqueles pequenos desequilíbrios ao caminhar num piso irregular, ou até mesmo mudanças de humor e uma apatia que parecem vir do nada. São sinais que 99% e, infelizmente, muitos profissionais de saúde ignoram ou atribuem genericamente ao estresse do dia a dia, à fatiga ou simplesmente ao peso da idade. Mas não é normal. É o som cumulativo do silêncio de milhares de células cerebrais morrendo. Agora vamos fazer a conexão chocante. Como a sua forma de dormir pode ser o gatilho para essa cascata de destruição silenciosa? Aqui, preciso que você use sua imaginação comigo. Pense nas suas artérias carótidas, que sobem pela frente do pescoço, e nas artérias vertebrais, mais delicadas e que passam por dentro das vértebras da sua coluna cervical. Elas são as 4 mangueiras de jardim de altíssimo calibre, responsáveis por bombear cerca de 20% de todo o sangue do seu corpo para o cérebro a cada minuto. Seu cérebro é um órgão faminto, que exige um suprimento constante e robusto de sangue, oxigênio e glicose para funcionar. Agora, imagine que você pega uma dessas mangueiras de jardim, que está jorrando água com força total, e a dobra em um ângulo agudo. O fluxo de água, que antes era um jato potente, diminui para um gotejamento, uma fração do seu volume original. Agora, o ponto crucial: imagine manter essa mangueira dobrada, com um fluxo estrangulado, não por 1 segundo, mas por 6, 7, 8 horas seguidas. E não apenas por uma noite, mas por todas as noites, durante 10, 20, 30 anos. É exatamente isso que acontece quando você dorme em uma posição que compromete o alinhamento do seu pescoço. Essa redução crônica e prolongada do fluxo sanguíneo em áreas específicas do cérebro é chamada clinicamente de hipoperfusão. Quando um grupo de neurônios é privado do seu suprimento vital de oxigênio e nutrientes, mesmo que parcialmente, ele entra em um estado de estresse extremo. As mitocôndrias, as usinas de energia da célula, começam a falhar. A célula não consegue mais manter seu equilíbrio iônico. Em última instância, ela inicia um processo de autodestruição programada chamado apoptose. É uma morte celular limpa, sem a resposta inflamatória massiva de um grande AVC, e é por isso que ela passa despercebida. É a morte por 1000 cortes, noite após noite, um neurônio de cada vez, uma pequena rua da sua metrópole cerebral que fica escura para sempre. A nível sistêmico, o impacto dessa agressão noturna é devastador e multifacetado. Quando essas microlesões ocorrem no cerebelo, a central de comando do nosso equilíbrio e coordenação motora fina, você começa a experimentar aquelas tonturas sutis, a sensação de instabilidade ao andar, a perda de precisão nos movimentos. Se a hipoperfusão afeta cronicamente o hipocampo, a nossa biblioteca de memórias, você começa a ter dificuldade em formar novas memórias e a recuperar informações antigas, o clássico: onde foi que eu coloquei a chave?
Se as lesões se concentram nos lobos frontais, o centro executivo do cérebro, responsável pelo planejamento, foco e regulação emocional, o resultado é a névoa mental, a procrastinação, a irritabilidade e a apatia. O que é assustador é que o cérebro tem uma capacidade incrível de compensar, de criar desvios. Por isso você não percebe os primeiros 1000, nem talvez os primeiros 10.000 curtos-circuitos. Você só começa a sentir os sintomas quando a infraestrutura da sua cidade cerebral já está significativamente comprometida, quando a resiliência do sistema se esgotou. Para que isso fique ainda mais claro, vamos usar outra analogia. Pense nas suas artérias cervicais como os rios vitais que irrigam um delta fértil, que é o seu cérebro. A saúde desse ecossistema depende do fluxo livre e constante de água. Uma posição de dormir inadequada é como construir uma barragem improvisada nesses rios todas as noites. Áreas do delta que dependiam daquele fluxo começam a secar. A vegetação, que são os seus neurônios, murcha e morre. Com o tempo, o que era um delta exuberante e cheio de vida se torna uma paisagem árida e fragmentada. É um processo lento, mas implacável. E quais são as barragens mais comuns que as pessoas constroem todas as noites sem perceber? Existem 2 posições de altíssimo risco que eu preciso detalhar para você. O inimigo número 1, a mais perigosa de todas para a saúde vascular cerebral, é dormir de bruços, ou em decúbito ventral. Quando você se deita de bruços para conseguir respirar, você é forçado a girar a cabeça quase 90 graus para a direita ou para a esquerda, mantendo essa torção extrema por horas a fio. Biomecanicamente, isso é um desastre. Essa rotação máxima da coluna cervical comprime diretamente as artérias vertebrais, especialmente a do lado para o qual você virou a cabeça, que passam por orifícios nos ossos das vértebras da sua coluna cervical. É o equivalente a pisar com toda a força na mangueira de jardim, reduzindo o fluxo sanguíneo para a parte posterior do cérebro, que inclui o tronco cerebral e o cerebelo, áreas vitais para funções básicas da vida e para o equilíbrio. Eu me lembro de uma paciente, uma designer gráfica de 42 anos, que sofria de enxaquecas matinais e uma sensação constante de cabeça pesada. Ela dormia de bruços desde a infância. A mudança de posição, embora difícil no início, reduziu suas dores de cabeça em mais de 80% em questão de semanas, simplesmente por restaurar o fluxo sanguíneo que ela mesma estava estrangulando todas as noites. A segunda posição é uma armadilha muito mais comum, porque parece segura: dormir de lado, mas com o travesseiro errado. Dormir de lado é, em princípio, uma ótima posição, mas se torna um grande risco quando a altura do seu travesseiro é inadequada. Se o travesseiro é muito baixo, sua cabeça cai em direção ao colchão, criando uma curvatura lateral no pescoço, que comprime as estruturas do lado de baixo e estica excessivamente as do lado de cima. Se o travesseiro é muito alto, sua cabeça é empurrada para cima, dobrando o pescoço na direção oposta, com o mesmo resultado de compressão e estiramento. Em ambos os casos, você está criando uma dobra na mangueira por horas, comprometendo o fluxo sanguíneo, especialmente na artéria carótida, do lado que está sendo esticado ou comprimido. Pense num executivo de 55 anos que se queixava de formigamento no braço e uma névoa mental que atrapalhava o seu trabalho. Ele havia investido num colchão caríssimo, mas usava um travesseiro de plumas baixo demais. A sua cabeça despencava todas as noites, e essa flexão lateral crônica não só comprometia a circulação para o cérebro, como também comprimia o plexo braquial, o conjunto de nervos que vai para o braço, causando formigamento. O ajuste do travesseiro foi o ponto de virada para a melhora dos seus sintomas. Essas posições não são apenas um desconforto, elas são um insulto vascular repetitivo, uma agressão noturna que, somada ao longo do tempo, pode ter consequências neurológicas permanentes e devastadoras. Mas aqui está a parte mais importante e esperançosa da nossa conversa. A noite não precisa ser sua inimiga. Com o conhecimento correto, ela se torna sua maior aliada na proteção cerebral. A solução não exige um investimento caro ou uma mudança radical de vida. Ela exige uma mudança de paradigma, uma nova filosofia sobre o sono. O objetivo é alcançar a neutralidade biomecânica noturna,
Isso significa que seu corpo, da cabeça aos pés, deve estar em um estado de alinhamento total, sem torções, sem dobras, sem pontos de estresse que possam comprometer a circulação ou a estrutura nervosa. Felizmente, a solução é simples e está ao seu alcance esta noite. O objetivo é um só e é inegociável: alinhamento total. Imagine uma linha reta que vai do centro da sua testa, passa pelo seu nariz, pelo seu queixo, pelo centro do seu osso externo até o seu umbigo. Ao dormir, essa linha precisa ficar perfeitamente paralela à superfície da cama. Vamos construir juntos, passo a passo, a posição ideal, que eu chamo de decúbito lateral estratégico. O primeiro e mais crucial passo é a escolha do que eu chamo de pilar cervical, ou seja, o seu travesseiro. A regra de ouro aqui é a altura. Não existe o melhor travesseiro do mundo. Existe o melhor travesseiro para sua estrutura corporal. Para descobrir a altura ideal, faça este teste. Deite-se de lado na sua posição habitual de dormir. O travesseiro deve preencher perfeitamente o espaço entre a sua orelha e a ponta do seu ombro. Nem mais, nem menos. A sensação correta é a de que sua cabeça não está caindo para o colchão, nem sendo empurrada para o teto. Seu pescoço deve se sentir como uma continuação perfeitamente reta da sua coluna torácica. Peça para alguém tirar uma foto da sua nuca e coluna de costas ou use um espelho. A sua coluna vertebral inteira, da nuca até o cóccix, deve formar uma linha reta. Cientificamente, essa posição mantém os forames intervertebrais, os pequenos túneis por onde passam as artérias vertebrais, completamente abertos e sem compressão. Ela também garante que as artérias carótidas não estejam sendo estiradas ou dobradas. O erro mais comum aqui é usar um travesseiro muito macio, que parece confortável no início, mas que perde a sustentação durante a noite, permitindo que sua cabeça afunde e o desalinhamento aconteça. Opte por materiais que ofereçam suporte consistente, como látex ou espuma de memória de boa densidade. Agora, o segundo passo, o segredo que 90% das pessoas ignoram e que faz toda a diferença: o estabilizador pélvico. Pegue outro travesseiro ou uma almofada específica para isso e coloque-o entre os seus joelhos e tornozelos. Por que isso é tão vital? Quando você dorme de lado sem esse suporte, a gravidade puxa sua perna de cima para baixo e para frente, fazendo-a cruzar sobre a perna de baixo. Essa ação causa uma torção imediata na sua pelve e na sua coluna lombar. O corpo humano é uma unidade interconectada, uma cadeia cinética. Uma torção na base da coluna, na pelve, não fica isolada. Ela viaja para cima, forçando a coluna torácica e, finalmente, a coluna cervical a compensar, gerando um desalinhamento sutil no pescoço, mesmo que o seu travesseiro de cabeça esteja perfeito. Ao colocar o travesseiro entre as pernas, você alinha os seus quadris, joelhos e tornozelos, mantendo a pelve em uma posição neutra. Isso elimina a torção na base da coluna, permitindo que toda a sua espinha dorsal, até o pescoço, relaxe em um alinhamento perfeito. A ciência por trás disso é a prevenção da rotação lombar, que por sua vez previne a necessidade de uma contrarrotação compensatória na coluna cervical, garantindo que as artérias do pescoço permaneçam em sua posição mais aberta e relaxada possível durante toda a noite. O erro mais comum aqui é usar um travesseiro muito fino, que não oferece suporte suficiente, ou colocá-lo apenas entre os joelhos, permitindo que os pés se juntem e a torção persista. O ideal é um suporte que percorra desde os joelhos até os tornozelos. Existe uma alternativa segura para quem não consegue se adaptar a dormir de lado: deitar de barriga para cima, ou decúbito dorsal. Esta posição é excelente para o alinhamento da coluna, pois a própria cama oferece um suporte uniforme. No entanto, há um alerta crucial e inegociável. Se você ronca muito, tem histórico de apneia do sono ou está acima do peso, esta posição pode ser perigosa. A razão é que a gravidade pode fazer com que a base da língua e o palato mole colapsem para trás, obstruindo a via aérea e piorando ou causando episódios de apneia. A apneia, por si só, é um fator de risco gigantesco para AVC, pois causa quedas drásticas nos níveis de oxigênio no sangue durante a noite. Para as pessoas que não têm esse problema, a posição de barriga para cima é ótima, mas com uma condição: use um travesseiro baixo, que apenas apoia a curvatura natural do pescoço, a lordose cervical, sem projetar a cabeça para frente.
Se seu queixo está sendo empurrado em direção ao peito, seu travesseiro é muito alto, e isso está causando uma retificação da coluna cervical, o que também pode, a longo prazo, gerar problemas. A sensação correta é de ter a nuca suavemente apoiada, com o face paralelo ao teto. Eu sei que nesse momento muitas perguntas estão surgindo na sua mente. Uma das mais comuns que ouço no consultório é: doutora, e se eu me ajeito na posição correta, mas acordo de bruços no meio da noite? Isso é perfeitamente normal, especialmente se você passou décadas dormindo de uma certa maneira. O corpo tem uma memória postural. A chave é a consistência. Todas as noites comece na posição ideal. Se acordar no meio da noite em uma posição errada, calmamente e sem frustração, reposicione-se. Com o tempo, seu cérebro vai reassociar a posição alinhada com o relaxamento profundo e o sono reparador, e ela se tornará a sua nova posição padrão. Outra pergunta frequente é: doutora, meu ombro dói quando durmo de lado. Isso geralmente indica duas coisas. Ou o travesseiro não tem a altura correta, fazendo com que muito peso seja depositado sobre o ombro, ou o seu colchão é firme demais e não permite que o ombro afunde ligeiramente, como deveria. O colchão ideal para quem dorme de lado deve ter um conforto intermediário, que ceda nos pontos de pressão, como ombros e quadris, enquanto sustenta a cintura, mantendo a coluna reta. E quanto aos travesseiros ortopédicos ou cervicais? Muitos são excelentes, pois já são desenhados para preencher o espaço entre o ombro e o pescoço, mas a regra de ouro da altura individual ainda se aplica. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. Não se guie pela propaganda, mas sim pela sensação de alinhamento no seu próprio corpo. Ajustar sua posição de dormir é a fundação, a base da sua estratégia de neuroproteção noturna. Mas você pode e deve potencializar essa proteção construindo um verdadeiro ecossistema de apoio ao redor do seu sono. Pense nisso como um time trabalhando em sinergia para proteger seu cérebro. O primeiro membro desse time é a hidratação. Um sangue bem hidratado é menos viscoso, mas fino. Ele flui com muito mais facilidade através dos vasos sanguíneos, mesmo que haja uma leve compressão mecânica. Beber água de forma consistente ao longo do dia, e não apenas quando sente sede, garante que o seu plasma sanguíneo tenha o volume ideal, otimizando a entrega de oxigênio para cada célula cerebral. Além da água, certos alimentos são aliados poderosos da saúde vascular. Alimentos ricos em ômega 3, como peixes de água fria e sementes de chia e linhaça, têm uma potente ação anti-inflamatória, que ajuda a manter as paredes das artérias saudáveis e flexíveis. Frutas vermelhas e vegetais de folhas escuras são ricos em flavonoides e nitratos, compostos que promovem a produção de óxido nítrico no corpo, um gás que atua como um poderoso vasodilatador, relaxando e alargando os vasos sanguíneos para melhorar o fluxo. O segundo pilar sinérgico, e talvez o mais importante de todos, é o controle da pressão arterial. Lembre-se, a principal causa de todos os tipos de AVC, sejam eles silenciosos ou clássicos, é a hipertensão arterial. A posição correta de dormir ajuda o fluxo, mas não faz milagre se a pressão dentro dos seus vasos estiver perigosamente alta, forçando as paredes das artérias e aumentando o risco de rupturas e formação de coágulos. Monitore sua pressão regularmente, mantenha uma dieta com baixo teor de sódio, pratique atividade física e siga as orientações do seu cardiologista. A combinação de uma boa biomecânica do sono com uma pressão arterial controlada é a dupla mais poderosa que existe para a proteção do seu cérebro. O seu quarto não precisa ser um lugar de risco. Ele deve ser, e pode ser, um santuário de recuperação, regeneração e proteção. O perigo do AVC silencioso e do declínio cognitivo associado a ele não é uma sentença, mas sim um resultado cumulativo de hábitos crônicos que agora você tem o conhecimento e as ferramentas para mudar fundamentalmente. A informação que você recebeu hoje é a ferramenta mais poderosa que existe para tomar o controle ativo da sua saúde cerebral. A mudança que você faz esta noite, ao escolher conscientemente o seu travesseiro, ao posicionar seu corpo em alinhamento, ao investir num suporte para suas pernas, não é um ato pequeno. É um investimento direto e de alto retorno na sua memória, na sua clareza de pensamento, na sua coordenação e na sua independência para o futuro. Você não é uma vítima passiva do envelhecimento. Você é o arquiteto da sua saúde neurológica. Você está no comando.
Se este vídeo te trouxe uma nova perspectiva, uma peça do quebra-cabeça que estava faltando, compartilhe. Compartilhe com seus pais, com seus irmãos, com seus amigos, com todas as pessoas que você ama. Muitos estão sofrendo em silêncio, com sintomas vagos e frustrantes, sem nunca imaginar que a causa pode estar escondida à vista de todos no seu próprio travesseiro. Inscreva-se no canal para que possamos continuar juntos desvendando os segredos do nosso corpo e construindo uma vida mais longa, saudável e lúcida. E agora eu quero saber de você nos comentários. Qual posição você tem dormido e qual mudança você vai implementar já essa noite? A sua jornada para proteger seu cérebro começa agora.